A gente está de volta com a Amazônia em Debate ao vivo aqui do Centro Cultural Palácio Rio Negro, no Centro Histórico de Manaus, discutindo hoje os critérios e normas de segurança para o funcionamento de locais de grande concentração. Um programa que nos chama a atenção devido ao choque de ordem que a Prefeitura de Manaus realizou aqui na capital, depois daquela tragédia ocorrida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde quase 240 pessoas morreram num incêndio inexplicável. Ou seja, explicável, faltou segurança, não é verdade, capitão? É verdade. Aqui em Manaus, nós achamos por bem não esperar a tragédia acontecer. Obviamente que qualquer ação ela deve ser cercada de um planejamento para que as coisas também não saiam de qualquer jeito. Veja bem, a Prefeitura chamou o Corpo de Bombeiros, chamou os órgãos da Prefeitura também, que nessa primeira fase das vistorias houveram 66 interdições. Dessas, 32 foram por conta dos estabelecimentos não atenderem aos requisitos de segurança contra incêndio. Por exemplo, falta extintor, o extintor já estava vencido? Veja bem, por diversos motivos, né? A legislação do Corpo de Bombeiros, ela tem diversas instruções técnicas. Tem instrução técnica para colocação de hidrantes, tem instrução técnica para colocação de extintores, sinalização de rota de fuga, iluminação de emergência, saída de emergência. Então tem uma série de instruções técnicas que os estabelecimentos precisam obedecer. Aí às vezes as pessoas perguntam, é burocracia demais. Não é não, não é não. É muito simples e às vezes o empresário reclama, demora demais sair. Não demora não, basta que ele faça. Se ele fizer o correto, colocar o que é previsto, rapidamente a vistoria do Corpo de Bombeiros vai lá, vistoria e aprova, desde que esteja de acordo. Então esses estabelecimentos eles foram interditados, dos que foram interditados por conta do Corpo de Bombeiros, foram 32, foram por diversos motivos, desde hidrantes que não possuíam mangueiras, as caixas de hidrante você abria não possuía mangueira, o que adianta ter uma caixa de hidrante se não tem a mangueira? Ou outros tinham, mas o sistema não funcionava, ou seja, a bomba de incêndio não funcionava, né? Outros, os extintores estavam com a carga vencida, não adianta nada, porque o extintor, Elias, ele é muito importante para combater o princípio de incêndio. E me permita pontuar uma situação que aquela pessoa lá em Santa Maria, que fazendo uma análise de fora, né, se ela tivesse utilizado corretamente ou se aquele extintor tivesse com a carga adequada e dentro do prazo de validade adequado e ele tivesse feito o efetivo combate àquele princípio de incêndio, as pessoas teriam continuado na festa, com certeza, se divertindo, e ela não tem noção do que ela teria evitado. Então, vocês estão entendendo a gravidade das coisas? Muito bem. Entendeu? É de que combatendo o princípio de incêndio que você não tem noção do que você evita. E tem um bombeiro também lá, nas casas. Depois disso, em todas as nossas casas, todos os nossos eventos, a gente tem agora 1, 2 bombeiros. Uma brigada de incêndio. A gente tem uma brigada de incêndio. Por exemplo, deve haver numa casa noturna uma brigada de incêndio. A instrução técnica quem trabalha 17, lá ter noções de combate a incêndio. Exatamente. A instrução técnica 17, ela prevê isso. Os requisitos para a formação e o estabelecimento das brigadas de incêndio em local de reunião de público. Então é previsto. As pessoas, os empresários de maneira geral, eles têm que se sensibilizarem disso para evitar exatamente isso. Quando chega a fiscalização, detecta que não tem. E o pior é quando acontece a tragédia que vitima dezenas, centenas de pessoas, como que aconteceu em Santa Maria. Agora, capitão, não seria necessária a instalação daqueles sensores de fumaça e calor que automaticamente soltam Aquilo ali é o sprinkler, isso, né? O sprinkler. Os chuveiros automáticos. Veja bem, não é toda edificação que a legislação exige o estabelecimento dos sprinklers. Pontuando para o senhor aqui, o shopping center tem que ter, uma lan house não precisa ter. Uma casa onde tenha uma abertura e uma ventilação continuada também não precisa ter. São critérios técnicos que diz onde diz aonde e onde não será instalado o sprinkler. Entendeu? Então não há necessidade. Às vezes você fala, tem que se instalar sprinkler em todo canto. A gente analisa, quando se estabelece as instruções técnicas, o Elias, você não analisa
tão somente o lado da segurança contra incêndio, você analisa diversos lados. Você analisa o lado das pessoas, o lado dos empresários, o lado dos fornecedores de produtos. É o mais caro sistema de estabelecimento. Para dizer aqui para o empresário de maneira geral, é por isso também que nós não exigimos que se coloque sprinkler em uma lan house. Entendeu? Então, um extintor ou um hidrante já resolve aquilo que fosse acontecer. A carga incêndio também ela é muito importante. Quando eu falo carga incêndio... O que é a carga incêndio? A carga incêndio é o que você possui dentro da sua edificação. Então, se você possui um local onde tenha muito isopor, muito papelão, você tem uma carga incêndio enorme. Se você trabalha com líquidos inflamáveis, você tem uma carga incêndio enorme. Então, em determinados locais onde a carga incêndio é muito grande, há necessidade de instalação de sprinkler, principalmente em ambientes fechados. Mas não é o caso em determinadas situações, como casas de show, dependendo do seu tamanho e da quantidade de lotação que ela permita. Evandro, a gente percebe que muitas vezes o requinte de certos shows reside na pirotecnia, não é verdade? Então, a pirotecnia é que faz, digamos, uma apresentação de boi, sem aqueles fogos que levanta ali a cor de um boi, levanta a cor do outro boi. Muitas vezes a população... Posso interferir aí? Isso, diga. Meu nobre Elias, o show pirotécnico, ele precisa de obedecer a alguns parâmetros técnicos. Veja bem, aqueles shows que acontecem em Parintins, eles passam por vistorias nossas. Aquele fogo é um fogo inerte, ele não produz caloria, a não ser que exista, a não ser que algum pedaço de alegoria caia exatamente na base onde está sendo projetado o efeito pirotécnico. Ele não produz, se você botar a mão aqui em cima do fogo, ele não vai queimar. Então, isso aí era o que era para ter sido feito lá, e não foi o que foi feito. Ele não produz qualquer caloria. Então, nós vistoriamos aqui aquele efeito que é feito lá em Parintins exatamente para garantir que a carga incêndio no Festival de Parintins é enorme. Nós sabemos disso. São alegorias com isopor, com plástico, com tudo. E não pega fogo. E não pega. Até porque, além da nossa vistoria, nós temos também bombeiros ali dentro de todo o bombódromo ali, para caso aconteça alguma coisa. Carregando extintores, inclusive. Com sistemas de hidrante e tudo. Evandro, vocês usam essa pirotecnia em alguns espetáculos? A gente usa algumas coisas, em gravação de DVD, alguma coisa a gente sempre usa, mas a gente usa esse fogo frio, que a gente chama de fogo frio lá, né? Olha, eu quero uma cascata com fogo frio. Aquele efeito utilizado pela banda lá na Boate Kiss não era de fogo frio. Na verdade, eles não usaram nem fogo frio, eles usaram aquele sinalizador, né? Aquele negócio que usa para barco, né? Que quando o barco naufraga, não foi isso que eles usaram ou não? O cara desse é louco, porque é um sinalizador dentro de uma boate. E o laudo está inclusive na internet, eu não estou falando nada de que não seja do conhecimento do público, fala exatamente isso, que os produtores do evento acharam por bem levar em consideração o preço, que custava R$2 aquele sinalizador, enquanto que o projetor lá da pirotecnia com fogo inerte custa em torno de R$80. Se o empresário, se ele for considerar R$80 não é nada, para você evitar diante da tragédia. Mas né? Já pensou tu ligar um sinalizador dentro de uma boate? O cara desse é louco. Coisa absurda. É doido. Absurda. Mesmo que não causasse a tragédia que causou, mas a fumaça já seria e outra coisa, a SEMA exige da gente um tratamento acústico. O tratamento acústico leva isopor, leva Sonex, só coisa que pega fogo. Aquilo que pegou fogo lá era o Sonex, na verdade? Parece que era o Sonex, É aquela esponja. É o tratamento acústico que quem exige da gente é a SEMA. Que às vezes a gente fala, pô, vai botar muito Sonex, vai abafar muito a casa, vai ficar muito fechada, porque o bombeiro vai lá e pede pra gente abrir. A SEMA vai lá e pede pra gente fechar. Mas veja bem, o Sonex, o Sonex existe o Sonex que não pega fogo também, que existe o Sonex adequado para você colocar. Não é aquela aquela espuma comum espuma comum que foi colocada lá. O Sonex adequado, que obedece às normas técnicas da BNT, ele não pega fogo. Aliás, ele pega, mas com uma intensidade muito grande de caloria. Mas ele resiste, ele tem um tempo de resistência ao fogo. Verdade. E isso aí, mesmo aquele efeito daquele sinalizador
com fogo quente, ele não teria propagado o fogo da forma que foi, caso tivesse sido colocado o protetor acústico adequado para aquele estabelecimento. Vamos para mais um intervalo comercial e a gente volta logo em seguida.